Olá, tudo bem? Você que vai fazer concurso para o Ministério Público de Alagoas. Olha só, lá no conteúdo programático está a Constituição do Estado de Alagoas, né? E aí, a gente pode até perceber aqui pelo conteúdo apresentado, né? No edital que a gente reproduziu aqui na legislação específica, deixa eu já aumentar aqui. O que nós temos, né, na parte de legislação específica, conteúdo da Constituição do Estado de Alagoas? O título 1, 2 e 3. Do título 3, apenas o capítulo 3 também, que é do Judiciário, e também o capítulo 4, que é das funções essenciais da Justiça. Aqui vai a minha orientação para você sobre esse conteúdo constitucional do Estado de Alagoas. Claro que o ordenamento jurídico brasileiro, ele se pauta na base constitucional. Que Constituição? Constituição Federal, ok? Então, os estados que são entes federativos, membros da República Federativa Brasileira, devem observar a base constitucional federal. Não podem conflitar com a Constituição Federal, certo? Tem que ter uma harmonia, uma identificação, ok? Por conta dos sistemas que adotamos. A lei maior é a lei Constituição Federal. E os estados membros dessa República Federativa devem também editar suas próprias constituições estaduais em harmonia aos princípios basilares da Constituição Federal. Então, o que nós temos no título 1 e no título 2 são reproduções dentro do Estado de Alagoas que tem a base da Constituição Federal. Então, presta bem atenção. Ali você vai fazer o seguinte: estudou bem o direito constitucional? Eu espero que sim. Você vai fazer uma leitura básica, ok? Do título 1 e do título 2. Certo? Faça uma leitura básica desse título. Eu não vou fazer essa leitura porque esse é o seu dever de casa. Agora, o título 3 cobraram apenas o Judiciário Estadual e as funções essenciais da Justiça que atuam junto ao Judiciário Estadual. Aqui nós temos uma essencial diferença, ainda em harmonia aos demais dispositivos constitucionais federais. Mas é claro que a Constituição de Alagoas reorganiza, né? Organiza o seu judiciário estadual e as suas funções essenciais à jurisdição, ok? Então eu venho aqui bater um papo com você sobre o capítulo 3 do título 3, orientando que você faça a leitura do título 1 e 2, porque eles são muito parecidos com o teor constitucional da Constituição Federal, que é o seu estudo de direito constitucional, ok? E nas bancas de concurso raramente trazem questões ali das constituições estaduais quando elas têm ali a base federal, ok? Faça a leitura, vale a pena, mas o foco, se cair questão de Constituição, eu acredito seja do Judiciário, das funções essenciais, porque o Ministério Público é uma função essencial à jurisdição. Lembrando que o Ministério Público, nós já analisamos a lei orgânica. Então, o que a lei orgânica traz é uma reprodução com maior detalhamento do que traz a Constituição Federal e Estadual. Então, sobre o Ministério Público você já sabe tudo, ok? Também não vou fazer essa análise. Vamos analisar os demais dispositivos no que se refere, então, a Poder Judiciário do Estado. Se você estudou para o TJ Alagoas, você já conversou isso comigo, você já sabe bastante. E vamos analisar as disposições constitucionais das demais funções essenciais da Justiça. Ok? Tudo bem? Vamos lá? Bom, então é aquilo que eu falei, ó. O título 1, aqui está o índice sistemático da Constituição do Estado de Alagoas. O título 1 vai trazer os princípios fundamentais, certo? Olha lá, base, né, constitucional, direito constitucional, os princípios fundamentais, a organização do Estado, título 2, e aqui dentro da organização do Estado, a organização político-administrativa, que é o Estado constituído dos municípios, e aí a estrutura municipal, a possibilidade de intervenção, ok? As regiões administrativas.
Tem o capítulo da administração pública, que guarda total correspondência com o capítulo federal, né, do artigo 47, 37 a 41. Aqui no caso é de 42 até 67, ok? Que vai falar exatamente, olha lá, mesma ideia, mesma semelhança, porque não pode conflitar com a Constituição. E aqui, quando trata do título 3, a banca só exigiu de você o que não exigiu o Legislativo, nem o Executivo, exigiu o Judiciário e as funções essenciais, ok? Então, nós vamos lá para o artigo 121, ok? Para fazer o nosso estudo. Artigo 121, vamos lá. Vamos, que eu vou chegar, artigo, olha lá. Artigo 121 do Poder Judiciário, ok? Então, vai ser melhor para você, acredita, a maior incidência de questões provavelmente é do Ministério Público. Se cair questão de Constituição é bem pouco. Claudete, você tem certeza? Não, eu estou falando pela minha estatística, ainda nas 20 anos aí de provas de concursos estaduais, entendeu? Ok? Então, eu acho que vale a pena você concentrar os estudos dessa forma. Então vamos lá. O 121 traz a estrutura do Judiciário do Estado de Alagoas, né? E aí quais são os órgãos do Poder Judiciário? O Tribunal de Justiça, o Tribunal do Júri, o Juiz de Direito e Juiz Substituto, Conselho da Justiça Militar e outros juízes instituídos por lei, ok? Então o que é importante você perceber? Que o Tribunal de Justiça é o órgão de segunda instância e que o Tribunal do Júri, os juízes de direito, juiz substituto e outros juízes são órgãos de primeira instância, onde a maioria dos processos começam. Nós estamos aqui a Justiça Comum Estadual, mas dentro do âmbito estadual, a Constituição Federal permite a criação de uma justiça especial, estadual especial, que é a Justiça Militar, ok? Perceba que no âmbito federal nós temos 3 justiças especializadas: militar, eleitoral e do trabalho, ok? No âmbito federal. No âmbito estadual, a única matéria que mereceu um tratamento de organização judiciária foi a Justiça Militar, tá bom? Então, a Constituição permite isso e a Constituição do Estado de Alagoas vem e cria e diz, aqui em Alagoas, sim, nós temos o Conselho de Justiça Militar, que é um órgão colegiado da Justiça Militar, ok? Um órgão de primeira instância. Então, todos esses órgãos aqui são órgãos de primeira instância, ok? Onde o processo começa. Junto a esses órgãos aqui, funcionarão os promotores de justiça, os promotores substitutos, ok? Os procuradores de justiça, que são os membros do MP, que estão no topo do MP estadual, atuarão junto ao Tribunal de Justiça, junto às estruturas do Tribunal de Justiça, que é o órgão de segunda instância. E lá dentro do Tribunal de Justiça tem vários órgãos de segunda instância. Para esse concurso, basta você saber isso. Não precisa saber quais são os órgãos que tem lá, tá bom? Por enquanto não, vamos ver se tem aqui. Seguindo. Integram o judiciário como órgãos auxiliares da justiça. Aqui temos órgãos que não exercem jurisdição. Aqueles órgãos lá do artigo 121 exercem jurisdição, função típica do Poder Judiciário. Já que do artigo 122 são órgãos administrativos, por isso chamado de órgãos auxiliares da justiça, que é o Conselho Estadual da Magistratura, Corregedoria, Escola Superior da Magistratura de Alagoas e a Diretoria Geral do TJ, ok? São os órgãos auxiliares. E aí, aqui nós temos no artigo 123 os princípios aplicáveis à magistratura estadual. Muitos desses princípios também se aplicam ao Ministério Público Estadual. A Constituição do Estado ela usa abordagem semelhante à Constituição Federal. Traz os princípios da magistratura e fala assim, olha, no que couber, aplica os seus princípios, as regras da carreira da magistratura ao Ministério Público. Todos esses detalhes a gente já viu na lei orgânica, porque ali
a lei orgânica veio e detalhou os princípios aplicáveis. Então, muito do que a gente vai ver aqui, a gente já viu para o membro do Ministério Público. Por isso que eu deixo sempre, eu bato esse papo sempre final de Constituição. Por quê? Porque você vai ver que você já sabe muita coisa do que está aqui, ok? Então, vamos lá. O ingresso, aí preste atenção que muita coisa que a gente vai ler aqui, a gente viu lá para o Ministério Público, o membro do Ministério Público. Vou até aumentar um pouquinho essa letra aqui. Olha lá, o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o juiz substituto, promotor, justiça substituto, de primeira entrância, lá também acontece, através de concurso público de provas e títulos, também na MP, com a participação da OAB em todas as suas fases, ok? Obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Nenhuma novidade, né? Bom, ocorrerá promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento. Olha lá, né? Sim, as vagas são preenchidas ao desenvolvimento de entrância para entrância. Chegou no topo da carreira de primeira instância, vai passar para o topo da carreira respectiva, seja da magistratura, seja do Ministério Público. E aí vai atuar junto à segunda instância, né? Os juízes viram desembargadores e os promotores são promovidos, né? Nesse sentido, assume aí o cargo de procuradores de justiça, que são os órgãos que atuam junto à segunda instância estadual. Entendeu isso? Isso é muito importante. Eu estou falando assim porque eu estou no pressuposto que esses conceitos você já esteja bem definido aí, porque a gente estudou isso na lei orgânica, tá bom? Bom, seguindo. E a promoção vai observar as seguintes regras. É obrigatória a promoção daquele que figure 3 vezes consecutiva ou 5 alternada na lista do merecimento. Lembrando que a promoção obrigatória é para a instituição, porque para o membro do MP, assim como para o juiz, essa promoção nunca é obrigatória, é sempre facultativa. Por quê? Por face o princípio da inamovibilidade. Promoção por merecimento, a promoção por merecimento, pressupõe contar o juiz com 2 anos de respectiva entrância e integrar a primeira e quinta parte da lista de antiguidade. Igualzinho para o MP, salvo se não houver contagem de requisitos quem ocupe o lugar vago, ok? Olha só, né? A gente já falou disso, as casos da promoção por merecimento tem 2 requisitos básicos. Esses requisitos podem ser dispensados, que é 2 anos de exercício na respectiva classe, e o quinto, estar no quinto promovível, ok? Seguindo, a aferição do merecimento será pelos critérios de presteza e segurança no exercício da jurisdição e pela participação, pela frequência e aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento ministrados aí pela escola respectiva. Na apuração da antiguidade, somente poderá ser recusado, né, o mais antigo pelo voto de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, com ampla defesa, lembra disso, né? Repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. O que mais? Tem umas notinhas aqui interessantes, né? Mas só detalhes. O acesso ao tribunal por antiguidade e merecimento, alternadamente apurados na última entrância, de acordo com o inciso 2. Aqui no caso, para o MP, o acesso ao cargo de procurador de justiça por antiguidade e merecimento, alternadamente apurados na última entrância, né? Igualzinho. Aprovação em cursos de preparação e aperfeiçoamento de magistrados, promovido pela Escola Superior da Magistratura, como requisito para ingresso e promoção por merecimento, respectivamente. Fixação dos vencimentos dos magistrados com diferença superior a 10% de uma para outra categoria. Então você percebe que, nossa, Claudete é igualzinho do MP, a gente viu tudo isso na lei orgânica. Pois é, verdade, né? Aposentadoria, aqui nós temos um problema, né? Olha lá, aposentadoria com proventos integrais, compulsória por invalidez, aos 70 anos de idade ou facultativa aos 30 anos de serviço após 5 anos de exercício do efetivo judicativo. De exercício efetivo na judicatura. Essa regra aqui é inconstitucional, pois as reformas previdenciárias lá na Constituição Federal, elas fizeram o quê? Elas
determinaram que os juízes e os membros do MP, ou seja, qualquer ocupante de cargo vitalício, observe para regime previdenciário o mesmo regime dos servidores. E aí, lá, que é o artigo 40 da Constituição Federal. E lá na Constituição Federal, lá no artigo 40, isso aqui mudou muito, né? Você vai ter que tomar muito cuidado. Se a banca copiar isso aqui, eu espero que ela não faça essa besteira, né? Você tem que ficar muito atento, tá bom? Isso aqui está com teor inconstitucional, com certeza, tá bom? O que mais? Aplicando-se o artigo 40 da Constituição Federal. Residência na respectiva comarca e do substituto em comarca da circunscrição judiciária onde servir, na região onde servir. Remoção, disponibilidade, aposentadoria do magistrado por interesse público, fundada em decisão por voto de 2/3 do TJ, assegurada ampla defesa. Aqui nós também temos outra inconstitucionalidade. Esse quórum não é mais de 2/3. Desde a emenda 45 de 2004, esse quórum é de maioria absoluta e não 2/3, ok? Também é inconstitucional este quórum aqui, ok? Agora, remoção, disponibilidade de aposentadoria por interesse público, sim, são punições aplicáveis tanto aos magistrados quanto aos membros do MP. Que mais? Publicidade de todos os julgamentos dos órgãos do judiciário e fundamentação de todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse exigir, limitar a presença de determinados atos às próprias partes e aos seus advogados ou somente aos advogados, face sigilo de justiça, ok? Mas a regra é da publicidade. Para ser sigilo tem que fundamentar. Motivação das decisões administrativas do TJ, sendo as disciplinares tomadas por maioria absoluta de seus membros. Então aqui, reforça isso aqui, ó. Aqui não é mais 2/3, tá? Era diferenciado apesar de ser disciplinar. Mas agora tá todas as decisões disciplinares, maioria absoluta, ok? Maioria absoluta. Continua 2/3 a recusa do magistrado ou do membro do MP mais antigo na promoção por antiguidade. Ali continua 2/3, tá bom? Concessão de férias individualmente aos desembargadores e aos juízes de primeira instância, observados quando em gozo que dispuser aí o Código de Organização Judiciária, ok? Concessão de férias individuais aos desembargadores e juízes de primeira instância. No caso de vaga, para preenchimento pelo critério do merecimento, a promoção de entrância para entrância ou acesso ao TJ resultará da lista dos 3 nomes mais votados em escrutínio secreto, desde que obtida a maioria dos votos, procedendo-se para alcançá-la tantas votações quantas necessárias. É a famosa lista tríplice do merecimento, que nós já vimos também na lei orgânica do MP. Formada a lista tríplice, o tribunal indicará, e aí o MP indicará, dentre os que a compuserem, o juiz a ser promovido, o MP a ser promovido, cabendo aí ao presidente do tribunal, nos 3 dias úteis subsequentes, pedir ou fazer publicar o ato de promoção, ok? Bom, as garantias, bem parecido com os membros do MP. Os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos. Interessante que a Constituição Federal fala em irredutibilidade de subsídios, parcela única, vedado qualquer acréscimo. Lembra disso? E eu falei, pois é. Só a Constituição Federal, quase só ela, que fala de subsídio. A maioria das leis e constituições estaduais tratam ainda de vencimentos e não faz muita diferença na prática, tá bom? Inamovibilidade, salvo por interesse público, na forma, olha lá, da Constituição Republicana, né, da República Federativa do Brasil. E vitaliciedade,
né? Os membros do MP também, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de efetivo exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de mera deliberação do TJ para o juiz e do MP, né? Para os membros do MP. E nos demais casos depende de sentença judicial transitada em julgado. Que mais? A garantia da inamovibilidade quanto ao juiz substituto será observada em relação à circunscrição judiciária onde servir. Para o membro do MP também, né? A garantia da inamovibilidade para o substituto é da região onde ele servir, né? Ele fica ali se movimentando, substituindo e auxiliando os titulares. Vedações. Vedações é algo que as bancas gostam, viu? Então fique bastante atento, bem parecido também. Vedado aos juízes, bem parecido para o MP. Exercer, ainda que disponibilidade, outro cargo ou função, salvo de magistério, isso pode, né? Magistério pode. Receber qualquer título ou pretexto, custos ou participação em processo, não pode. Participar de atividade político-partidária, não pode. Olha, a Constituição de Alagoas está perfeita, a maioria não está, tem um salvo, né? Lembra disso? Pois é. Aqui não pode, ponto final, nenhuma atividade político-partidária. Joinha? Seguindo. O Estado criará, mediante iniciativa do tribunal, os juizados especiais, que são os órgãos, né, de primeira instância, que vão cuidar daquelas causas de menor potencial ofensivo, de menores valores, ok? Providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo permitidos por lei. É a famosa Lei 9.099, antigo juizado de pequenas causas, que não tem mais não, hein? É juizado especial cível, juizado especial criminal e tem lá o juizado especial fazendário. Justiça de paz, né, também. A Justiça de Paz no Brasil está lá desde 1988 para ser eleição e não tem eleição. Eu nem sei se tem algum estado que tem eleição de juiz de paz. Mas vamos lá. Justiça de Paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos. Tem eleição para os conselheiros tutelares. Agora, eleição, não sei se tem algum estado brasileiro que faça. Se aí em Alagoas fizer, tu me avisa, que eu não sei. Tá bom? Mas na prova não faz muita diferença, não. Você tem que saber o texto aqui constitucional, que é muito parecido com a Constituição Federal. Justiça de Paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar aí impugnação, o processo de habilitação, exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional. Grifa isso. Sem caráter jurisdicional. Então o nome é juiz de paz, mas ele não exerce jurisdição, ok? Cuidado com a palavra, é um juiz que não é juiz, é só nomenclatura, né? Ok? Eu acho que eles deviam dar outro nome, né? Mas, pois é, ficou justiça de paz, juiz de paz. Então deixa quieto, tá bom? Seguindo. Para dirimir conflitos fundiários, o TJ designará juiz de entrância especial com competência exclusiva para as questões agrárias, sempre que necessário sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz vai fazer presente no local do conflito. É muito raro isso acontecer, mas acontece. O juiz vai lá para o local do conflito. Em vez de levar todo mundo até o gabinete da sala de audiência do juiz, o juiz vai até lá, ok? Pois é, não é qualquer juiz que tem esse, né? Tem que ter peito, não é? Compete à Justiça Militar. Olha lá, lembra, eu falei? Olha, a única matéria que a Constituição Federal permitiu aos estados estruturar em termos de jurisdição é a militar. E aí Alagoas fez isso. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares. Cabendo ao Conselho de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a graduação das praças, ok? Então, assuntos militares, tem lá a Justiça Militar Estadual para os militares estaduais nos crimes militares. Agora, a Justiça Militar Estadual é constituída em primeira instância por um órgão colegiado, Conselho da Justiça Militar, que terá como órgão de segunda instância o próprio TJ.
Olha isso é interessante. A Justiça Militar, a Constituição lá federal, permitiu que os estados escolham órgão de segunda instância na Justiça Militar. Pode criar um Tribunal de Justiça Militar ou utilizar o seu próprio Tribunal de Justiça como órgão de segunda instância da Justiça Militar. A maioria fez como Alagoas, ok? Utilizou o próprio Tribunal de Justiça como órgão de segunda instância da Justiça Militar estadual. Mas existem alguns que têm TJ Militar. Tudo bem? Certo? Então, em Alagoas, a segunda instância da Justiça Militar é o próprio TJ de Alagoas. Joinha, certo? Isso é importante. Lembrando que a Constituição Federal sofreu alterações e aqui não foi falado o que já está lá na Constituição Federal. Que na Justiça Militar Estadual, na primeira instância, nós temos dois tipos de órgão. O órgão colegiado, que é o Conselho de Justiça Militar, mas também existe o órgão singular, que é o juiz militar. Entendeu? O juiz militar, segundo a Constituição Federal, com a reforma produzida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, ele é um órgão singular da Justiça Militar Estadual. E o Conselho de Justiça Militar é o órgão colegiado de primeira instância da Justiça Militar Estadual, ok? Então, assim, Alagoas está tendo que se ajustar aqui ainda. Tá inconstitucional, mas está lacunoso. É isso. Joinha? Seguindo. Ao judiciário são asseguradas autonomia administrativa e financeira, assim como o MP, né? É dotado de autonomia administrativa e financeira. E aí o TJ, assim como o MP, vai elaborar a sua própria proposta orçamentária dentro dos limites da LDO. O encaminhamento da proposta compete ao presidente, assim como ao PGJ, né? Após a aprovação do órgão colegiado respectivo, certo? Que tem que encaminhar lá para o executivo fazer a unificação. Cadê? A exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela fazenda estadual ou municipal, em virtude de sentença. Eu pensei que estava incompleto. Tá aqui o resto. Peraí. Em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, ok? Não confunda precatório com precatória. Precatória é ordem judicial, é meio de comunicação entre juízos de mesma instância. O juiz, ele fica na sua comarca, ok? E quando ele quer ouvir, exemplo, uma testemunha, ele fala para o oficial de justiça ir lá intimar a testemunha que mora na sua comarca. Quando essa testemunha mora em outra comarca, aí o oficial de justiça dele não vai lá para outra comarca, não. Dele, assim, dele que trabalha junto a ele, né? Porque o oficial de justiça é da justiça, do judiciário. E aí, o que ele faz? Ele manda uma carta precatória para outra comarca, para o seu colega, manda o seu oficial de justiça intimar essa testemunha aí, para comparecer aqui no dia tal, hora tal, entendeu? Isso é precatória, meio de comunicação entre juízos de mesma instância. Joinha? Precatório, o que é? Ordem de pagamento. Ordem de pagamento contra a Fazenda Pública. Então, alguém ganhou uma ação judicial contra a Fazenda Pública, contra o Estado de Alagoas, o município alagoano, e aí o presidente do tribunal, isso aqui é só com o tribunal, né? Não tem o MP aqui não. O presidente do tribunal, o MP, ele até participa porque tem ali, né, a fiscalização de orçamentos públicos, mas assim, o MP não faz nada parecido, tá bom? Isso aqui é do judiciário. E aí o presidente do tribunal, ele vai expedir os precatórios. E essa expedição para liberação desses pagamentos depende da ordem cronológica de apresentação. Um cidadão alagoano ganhou aí uma ação judicial contra o Estado de Alagoas, tem uma indenização a receber com a sentença do Estado julgado, ele apresenta, ganhei, quero meu dinheiro. Aí entra lá na fila a pessoa ganha, mas não leva, né? Pois é. Entra na bendita fila dos precatórios, entendeu? É isso. Uma hora recebe. O que mais?
Isso a conta dos créditos respectivo, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias ou nos créditos adicionais abertos para esse fim. Ou seja, os precatórios que entrou até uma determinada data de 1 ano serão pagos, vão ser inseridos no plano orçamentário para o próximo ano, ok? Isso. Aí, por exemplo, a Fazenda de Alagoas vai depositar na conta do Judiciário de Alagoas, naquele mês respectivo, aquela verba orçamentária para pagamento de suas indenizações. E aí o presidente do tribunal, olha lá, quanto é que a Fazenda de Alagoas colocou aí na conta? Ah, tantos mil, né? Então vamos ver quantos precatórios dá para pagar esse mês. Aí, de acordo com a ordem cronológica, vai expedindo as ordens, vai assinando os precatórios, ok? É assim. O que mais? Proibida aí o casuísmo, a manipulação, né? Enfim, claro que não pode. É proibida a inclusão no orçamento das entidades de direito público, verba necessária. É proibido, tô maluca. É obrigatória. A pessoa, né, tá com pressa, né, Claudete? Pois é. Não, é porque aqui é assim, não dá pra gente ficar muitos detalhes, porque eles não cobram muito esse conteúdo, eu só quero que você tenha uma noção, entendeu? Porque vai que cobrem, né? Sempre lembrando que tudo isso aqui tá lá no capítulo do Judiciário, né? Que você provavelmente estudou em Direito Constitucional, tá certo? Vamos lá. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público, verba necessária ao pagamento de seus débitos, foi o que eu falei, né? Fazenda Alagoana foi condenada, ela já sabe, ó, fui condenada, eu tenho que pagar esse precatório, tem que entrar no meu plano orçamentário, entendeu? É isso. Aqui a data, apresentados até 1º de julho de um ano, entra no plano orçamentário do ano que vem, sabe lá quando essa criatura vai receber, né? É isso, de preferência ano que vem. Aí que entrou depois de 1º de julho, só vai receber no outro ano, não é ano que vem, entendeu? É isso. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas, que é o que eu falei. Aquela entidade condenada deposita na conta do judiciário, não é um dinheiro para o judiciário, entendeu? É como se estivesse dando assim, ó, judiciário, paga essa conta aí para mim, entendeu? É isso. As dotações orçamentais e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao presidente do tribunal determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito. Ele vai olhar, o presidente, quanto é que esse órgão público alagoano depositou aqui. Vou ver o que é que dá para pagar. É aquilo que eu falei, tá bom? E autorizar a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de preterição de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito. Vamos entender isso aqui. Olha, eu não falei que aquela pessoa que venceu uma ação judicial contra a Fazenda Pública alagoana vai receber ali um precatório, né? A sentença judicial transitada julgado vai apresentar o seu precatório. Olha, venci, tá transitado julgado, quero receber a minha verba indenizatória. É o famoso, né? A apresentação cronológica ali, né? Percebeu? Aí entra numa fila para receber. Se por um acaso, sei lá por que, não interessa por que, alguém passou, aí seu João tava lá, esperando, tô aqui na fila esperando meu recebimento, que eu ganhei essa ação contra Alagoas. E aí, tô esperando aqui. Ô José, por que você passou na minha frente? Pode não, pode não. Aí o seu João faz o quê? Entra com requerimento para o presidente. Olha só, presidente, você pagou o José na minha frente, só que o José estava atrás de mim. Houve uma violação do meu direito de precedência no pagamento dos precatórios. Eu quero sequestro da quantia necessária para a satisfação do meu crédito, no caso, né? Débito no sentido contrário. Entendeu? Então é isso. Você olha, José passou na minha frente, eu quero então receber. Aí o presidente do tribunal manda sequestrar lá na conta lá da Fazenda de Alagoas um valor suficiente para quitar o seu João, que teve aí uma
Pois é, quiseram passar ali para trás. Aí o seu João espertinho falou assim, não, é passar para trás não, é passar para trás não. Manda sequestrar o bem. Os valores, né? É isso, é uma ginástica, mas não é difícil de entender, não. É uma novela, né? Pois é. O Tribunal de Justiça. Aqui o órgão de segunda instância, né? O TJ tem sede na capital de Alagoas, jurisdição em todo o território e compõe de no mínimo 11 desembargadores. Eles são escolhidos dentre juízes de direito, advogado e membros do MP. Por quê? Na composição do TJ, no total dos desembargadores, 1/5 precisa ser desembargador oriundo da classe dos advogados ou do MP do Estado, né? Aí ele sai da carreira do MP e passa para a carreira da magistratura. Isso. O que mais? O acesso ao juiz de direito. Quando se fala acesso do juiz de direito ao TJ, é aquele que vai sendo promovido a desembargador, tá bom? O acesso ao juiz vai observar aí as regras, né, de antiguidade e merecimento de forma alternada a ato do presidente do TJ. 1/5, olha lá que eu falei, já falei, né? 1/5 dos lugares do TJ será composto de membros do MP com mais de 10 anos de carreira e advogado de notório saber jurídico, reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das classes. Então a gente viu, né, a lei orgânica que vai lá elaborar a lista sextupla ser encaminhada ao tribunal, ok? Isso aí. Recebidas as indicações, ou seja, tanto a OAB quanto o MP estadual mandou as indicações, aí o que vai acontecer? O tribunal vai receber essa lista sextupla do MP, exemplo, né? E vai reduzir a uma lista tríplice. O tribunal, na primeira sessão plenária seguinte, formará a lista tríplice, remetendo essa lista tríplice ao chefe do executivo, o governador, que nos 15 dias úteis subsequentes ao seu recebimento, vai o quê? Escolher um dos 3 e nomear desembargador. Aí ele sai do MP e ingressa na carreira da magistratura. Considerar-se-á nomeado o integrante que encabeçar a lista tríplice, ou seja, o mais votado, dentro do prazo previsto no parágrafo anterior. Se, dentro do prazo acima, né, os 15 dias úteis, o governador deixar de nomear. O governador nada fez. Então, olha só, o governador escolhe um dos... Escolhe. Ele não é obrigado a escolher o mais votado, não. Agora, se ele fica quieto, automaticamente será nomeado o mais votado. É isso. Sendo ímpar o número de lugares correspondente ao 5º, será o mais moderno, alternado e sucessivamente preenchido por advogados e membros do MP, até que se restabeleça o equilíbrio de representação nas duas classes. Exemplo, tem 5 vagas que são destinadas ao MP, 3 vagas. Ora, não é metade do MP, metade da OAB? E aí ímpar não dá. Então uma hora vão ficar 3 vagas do MP, 2 vagas da OAB. Vagou. Opa, 3 vagas da OAB, 2 vagas do MP. Vai ficar alternando o 5º constitucional na sua composição. Ok? Joinha? Seguindo. Compete ao tribunal a guarda da Constituição, cabendo-lhe. E aí, tem várias competências aqui do tribunal que você vai fazer a leitura, né? Competências administrativa e jurisdicionais. Olha lá, foro por prerrogativa de função. Olha lá, isso aqui é importante para sua prova, mas é uma simples leitura, ok? Simples leitura. São várias as competências. Joinha? Certo? E aí, também isso aqui, o 134 trata do controle da constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face à Constituição estadual, ok? Então é muito semelhante à Constituição Federal, só que você, né, coloca a devida adequação ao âmbito estadual. E aí tá aqui os legitimados para propor ação de inconstitucionalidade: o governador do estado, a mesa da Assembleia Legislativa, o prefeito municipal, a mesa da Câmara Municipal e assim vai. São os legitimados, ok? O PGJ
chefe do MP estadual, deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade. Declarada a inconstitucionalidade, por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada a ciência ao poder competente para que, tome as providências necessárias, ok? Quando o TJ apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente a Procuradoria-Geral do Estado. Pelo amor de Deus, não confunde isso aqui com o Ministério Público, pelo amor de Deus. Procuradoria-Geral do Estado é uma coisa, Procuradoria-Geral de Justiça é outra coisa, né? Pelo amor de Deus. Procuradoria-Geral do Estado, Advocacia Pública, defende o Estado de Alagoas. Procuradoria-Geral de Justiça, órgão do Ministério Público Estadual que defende a sociedade. Cuidado, né? Pois é. O que mais? Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderá o TJ declarar a inconstitucionalidade, né, de lei ou ato normativo, tá bom? Certo? E aqui que fala da carreira da magistratura, o que é necessário, muito pouco provável que cobre isso na sua prova. E no próximo vídeo, aqui fala da divisão judiciária, né? Olha lá, para a administração da justiça, o Estado será dividido em comarcas. Comarca é uma divisão do território para fins de delimitação da competência territorial do juiz, ok? De direito. Claro que o membro do MP observa também, os limites da comarca quando ele é titular de uma promotoria que funciona junto a um órgão do judiciário. É promotoria da vara criminal tal, junto à vara criminal tal, entendeu? É isso. Cada comarca será provida por um ou mais juízes de direito com exercício na sede. Bom, então esses são os pontos mais relevantes sobre esse capítulo do Judiciário. No próximo vídeo eu vou tratar das funções essenciais da Justiça. Claro que eu vou passar pelo MP, porque o que está aqui a gente já viu na lei orgânica, mas eu vou falar das outras funções essenciais da Justiça com as ordens aqui, as disposições constitucionais, tá bom? Até lá!